Toda API tem um limite, e se um único cliente dispara 1000 requisições por segundo num ataque ou só por causa de um bug num loop, ele derruba o serviço para todo mundo. A defesa para isso é o Rate Limiting, um porteiro que decide quantas requisições cada cliente pode fazer num intervalo de tempo. Neste vídeo, a gente vai do problema até construir o seu, como contar, os principais algoritmos, como fazer isso distribuído entre vários servidores e o que devolver para o cliente. Bora começar. Começando pelo básico, onde o Rate Limiter fica? Quase sempre na borda, no API Gateway ou no middleware, antes da sua lógica de negócio, para barrar o excesso antes de gastar recurso. E ele precisa saber de quem é cada requisição. A chave costuma ser a API Key ou o ID do usuário. Usar só o IP é traiçoeiro, porque vários usuários atrás do mesmo NAT compartilham o mesmo IP. Definida a chave, a mecânica é contar quantas requisições desse cliente nessa janela de tempo. Abaixo do limite, encaminha para o serviço. Acima, corta na hora, com 429 Too Many Requests. O resto do vídeo é sobre como contar isso bem. O algoritmo mais simples é o Fixed Window. Você divide o tempo em janelas fixas, tipo 100 requisições por minuto, e mantém um contador por cliente. Cada requisição incrementa o contador. Quando o minuto vira, ele zera. É barato e fácil, só um número e um horário de reset. Mas tem um furo clássico, o problema da borda. O cliente manda 100 requisições nos últimos segundos de uma janela e mais 100 nos primeiros segundos da próxima. São 200 no intervalo curto, o dobro do limite que você queria. Para cargas sensíveis, isso é um problema de verdade. O Sliding Window resolve a borda. Na versão exata, o Sliding Window Log, você guarda o timestamp de cada requisição e, a cada nova, conta só as que caíram nos últimos 60 segundos. A janela desliza junto com o relógio, então não existe aquela virada que deixava passar o dobro. O custo é a memória. Guardar um timestamp por requisição não escala. Por isso, na prática, usa-se o Sliding Window Counter. Ele combina o contador da janela atual com uma fração da janela anterior, ponderada pelo tempo. Fica quase tão preciso quanto o log, e barato como o Fixed Window. Agora o mais usado de todos, o Token Bucket. Imagina um balde de fichas que enche numa taxa constante, digamos 10 por segundo, até um teto. Cada requisição precisa pegar uma ficha para passar. Se o balde está vazio, 429. A sacada é que o balde acumula fichas enquanto você está parado, então ele aceita uma rajada curta sem reclamar, mas segura a média no longo prazo. E é baratíssimo. Por cliente, você guarda só quantas fichas tem, e um instante do último cálculo. Por isso o Token Bucket é o padrão em quase todo o API Gateway. O primo do Token Bucket é o Leaky Bucket, e a diferença é importante. Pensa num balde com um furo no fundo. As requisições entram numa fila e saem numa taxa constante, gota a gota. Se a fila enche, o excesso transborda e é rejeitado. Diferente do Token Bucket, o Leaky Bucket não libera rajada. Ele alisa o tráfego para uma vazão fixa, não importa como as requisições chegaram. É a escolha certa quando o que vem depois precisa de um ritmo estável, tipo um worker ou uma fila de processamento. Então, Token Bucket ou Leaky Bucket, os dois usam a metáfora do balde, mas com comportamentos opostos. O Token Bucket libera picos, ele junta fichas e deixa gastar numa rajada, ótimo para APIs interativas que aguentam pico. O Leaky Bucket faz o contrário, segura tudo numa taxa constante de saída, ideal para proteger um recurso sensível à sobrecarga. Regra de bolso: se você precisa absorver rajada, Token Bucket. Se você precisa de uma saída suave, previsível, Leaky Bucket. Até agora a gente falou de um servidor só, mas em produção você tem vários, atrás de um load balancer. Se cada um conta no seu próprio processo, o limite real vira o limite vezes o número de servidores, e a conta toda vaza. A solução é um contador compartilhado, quase sempre no Redis. Cada requisição faz uma operação atômica, tipo um INCR com expiração, e todos os servidores enxergam o mesmo número. É rápido, é central e mantém o limite consistente, não importa qual servidor atendeu. O detalhe fino é a atomicidade. O incremento e a checagem precisam ser uma operação só, senão, dois servidores leem o mesmo valor ao mesmo tempo e furam o limite. Bloquear é só metade do trabalho, comunicar é a outra metade. Quando o cliente estoura o limite, não basta cortar. Devolva o status 429, Too Many Requests, e o header Retry After, dizendo em quantos segundos ele pode tentar de novo. Melhor ainda, mande os headers X-Rate Limit em toda a resposta. O limite, quantas requisições restam e quando a janela reseta. Assim o cliente bem comportado se regula sozinho, em vez de ficar martelando a sua API e levando 429 atrás de 429. Fechando o raciocínio, Rate Limiting é, no fundo, contar requisições por cliente numa janela de tempo e cortar o excesso. Fixed Window é o mais simples, mas vaza na borda. Sliding Window corrige isso.
Token Bucket é o padrão flexível e o Leak Bucket suaviza a saída. Em produção, conte no Redis, com operação atômica, para valer entre vários servidores. E sempre responda com 4voz9 e retry after. Se você não sabe por onde começar, comece com Token Bucket no Redis. Resolve a grande maioria dos casos, e o resto é ajuste fino para o seu tráfego. Valeu por assistir!